Fala pessoal, oi queridos, lá vou eu fazer aquela arrumação de cabelo. Quando a gente abre o vídeo e vê que a coisa tá meio louca aqui. Ui. Ai, parou aqui a furadeira. Obras. Eu disse assim, cara, eu quero muito fazer essa live hoje. Eu quero muito mesmo. Então, se você tá chegando, fica aqui que essa live vai ser muito boa. Eu vou fazer dessa live ser muito boa, porque eu quis muito fazer ela. Eu tava indo pra casa e aí eu olhei no grupo de WhatsApp do prédio e descobri que está sem luz na minha casa. E aí o que eu fiz? Eu dei a volta e eu voltei aqui pra clínica, que está em obras. Este som de fundo maravilhoso. Só que é o jeito da gente ter uma conexão e conseguir fazer a live. Então eu digo assim, isso aqui vai ter que ser fantástico, viu? Porque foi uma missão. Então, queridos, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu vou esperar o pessoal entrar. Gente, quinta-feira é um dia que Natália está fazendo live habitualmente? Não é um dia que eu estou fazendo live. E Nath, por que você está aqui quinta-feira, 20 horas? Olha, tem razão para isso, né? Além de eu querer muito fazer essa live, tem a razão do seguinte, queridos. Estamos na semana do nosso aquecimento. Aquecimento do quê? Da jornada, que vai acontecer na próxima semana. Uma jornada, uma sequência de aulas fantásticas, online e gratuitas para você que é médico, estudante de medicina, residente, pós-graduando aí da área que abrange a área da saúde da pele. Você está convidado para essa jornada que se chama Skincare Pro. Inclusive, se você tem o interesse de participar, ganhou ainda, né, a possibilidade ainda estendeu as inscrições e até vou escrever aqui, ó. Se você quiser se inscrever, comente inscrição para jornada Skincare Pro. É gratuito, é online. Um evento exclusivo para médicos. E então a gente está nessa semana de aquecimento, uma semana que a gente faz uma sequência de aulas sobre assuntos que vocês pediram, tem interesse em saber, se aprofundar. E porque a gente vai estar mais de perto, falando com mais detalhe e profundidade nessa sequência de aulas que vai acontecer na próxima semana. Para você que é médico, estudante de medicina, sabe que vai seguir a área da saúde da pele, trabalha na área da medicina integrativa ou simplesmente é de outra especialidade e está cogitando, pensando na possibilidade de trabalhar dentro da área da dermatologia, vai mudar de especialidade. Tem muitos alunos que fizeram essa opção, fizeram a migração e começaram seus estudos através do conhecimento da prescrição cosmiátrica, tá? Então toda a ciência por detrás da nossa prescrição médica, de medicamentos tópicos, orais, suplementos, que trazem mais saúde e beleza para a pele. A gente vai conversar tudo isso e muito mais na jornada Skincare Pro, que começa na próxima semana. Gente, se o barulho, Cami chegou agora, se o barulho aqui estiver muito alto da obra, eu vou buscar um cantinho com mais suavidade, tá? Que nós estamos em obra, mas foi o lugar que eu consegui pra gente fazer essa live, esse encontro de hoje. Me conta depois, Cami, se tá muito barulho, ou se me escutam bem. Estão me ouvindo? Escuta bem, tá? Obrigada, amor. Você estava querendo esse feedback. Maravilha. Estamos escutando. Oi, NL, obrigada, querida. Tem um chiado leve, tá? Obrigada, viu, Márcia? Então, vou tentar seguir aqui, tá? Qualquer coisa de dar uma interrompida, vocês me dão um feedback. O assunto escolhido de hoje é o seguinte.
Hoje eu vou contar para você 3 ativos que a gente encontra na forma magistral manipulado, nas formulações manipuladas, e que realmente diferencia todo o médico que trabalha na área da saúde, da pele, da prescrição cosmiátrica, da área da estética, que são ativos que a gente encontra essencialmente, né, disponíveis nessa versão de manipulados, porque existem ativos que são muito comuns a gente encontrar aí em produtos comerciais, produtos prontos que o paciente vai na farmácia com o receituário e encontra, e existem outros ativos que estão disponíveis exclusivamente ou mais de maneira mais frequente na manipulação, que a gente não tem produtos comerciais, ou se tem um ou outro, ou se tem às vezes é produto importado e que a gente não tem disponível muito em produtos comerciais, e que vale muito a pena você conhecer, vale muito a pena você aprender a manipular, porque realmente é um forte aliado aí nos tratamentos de pele. Eu vou explicar em detalhes cada um deles. Por que eu comento que, olha, é interessante você conhecer, dominar esses ativos? Porque a gente está realmente num mercado extremamente concorrido, né? A gente sabe que a questão do mercado da estética é um mercado crescente, é um mercado que exige atualização constante, é um mercado extremamente concorrido, a gente realmente tem que demonstrar algum diferencial, a gente realmente tem que sair do mesmo, entregar o a mais para o nosso paciente, para a gente se tornar, realmente ficar, né, de pé num mercado tão competitivo. E com certeza a prescrição cosmiátrica, você ter este conhecimento é algo que não te onera, tá? Porque isso depende do teu conhecimento e realmente traz muito resultado nos seus procedimentos, no resultado dos teus tratamentos para o paciente. Então, é realmente muito importante, fundamental que você conheça o mundo dos ativos dos dermocosméticos. E a manipulação é uma opção, né? É uma forma também da gente trabalhar no dia a dia. A questão do magistral, da manipulação, é um diferencial dessa área da dermatologia, então a gente consegue formular, a gente consegue montar os nossos tratamentos personalizados para os nossos pacientes. E tem muitas pessoas que ainda têm uma certa insegurança, né, em fazer manipulados, em trabalhar com manipulados, não sabe se funciona ou não tem experiência. Quando manipula, pega a formulazinha ali pronta, que eu digo, dá o Ctrl+C, Ctrl+V, e às vezes nem sabe muito bem o que está ali dentro daquela fórmula. Eu sei que é complicado, a gente tem uma massa de coisas, de novidades chegando a todo momento, é difícil ficar atualizado. Então, por essa razão que eu gosto sempre de trazer aqui nas nossas conversas, na nossa mesa, este assunto que é o magistral. Eu acredito que isso realmente é um grande diferencial. Inclusive, nós temos um produto digital que é o mapa das fórmulas magistrais, que os meus alunos do PL3C gostam muito. Tem um curso digital que se chama PL3C e lá tem o mapa das fórmulas magistrais que eu ensino passo a passo, o beabá, para você que nunca prescreveu em manipulados começar a montar suas formulações. A gente vai falar um pouco mais do PL3C lá na nossa jornada, inclusive é uma sequência de 4 aulas fantástica. E aí quem chegou no meio do caminho e não está inscrito ainda, olha, não perde a possibilidade de se inscrever, viu? Já que é um evento online gratuito, imperdível, a gente fez um conteúdo com muito, muito, muito carinho. Ele ia acontecer na última semana e a gente acabou adiando por conta aí de todos os acontecimentos ali no Rio Grande do Sul, das enchentes, as nossas famílias são de lá. Nossa, eu digo meio da minha equipe, quem me ajuda aqui no digital, e a gente ficou realmente sem chão na última semana, aos poucos voltando às nossas atividades, e por isso que a gente acabou adiando a jornada. Então você ganhou um tempinho mais aí para se inscrever, tá legal? Então não perde de participar. O mapa é maravilhoso, diz a doutora Gabi, minha querida. Tudo bom, Gabi, querida? Obrigada, que bom que gosta. Te ajude bastante aí na tua vida, minha dermato, doutora Gabi. E, gente, então aqui a gente vai conversar hoje. O primeiro ativo que eu quero conversar com você é um ativo que você até deve ter ouvido falar já, mas por alguma aventura se não levou adiante, porque ele é um ativo que ele não apareceu com força no comercial, nos produtos comerciais. Existem no exterior diversos produtos comerciais com esse ativo, inclusive uma marca que é bem conhecida que chama-se The Ordinary, que é uma marca canadense que explodiu mundialmente por ter fórmulas muito simples, produtos
com fórmulas muito simples, mas muito eficazes, e eles têm um produto com essa molécula em alta concentração. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito comercialmente produtos prontos com essa molécula. Só que nas farmácias de manipulação elas são amplamente distribuídas e eu acho que vale a pena conhecer essa molécula para você começar a colocar, acrescentar nas suas formulações anti-aging. Que molécula é essa? É uma molécula conhecida, aí abre aspas, Botox-like, molécula efeito Botox-like, não sei se já ouviu falar, é uma molécula que se chama argireline. Então, o argireline, ele é, na verdade, tá, uma molécula que é o acetil-hexapeptídeo 8. Acetil-hexapeptídeo 8. Olha, Nath, mas por que ele tem esse nome, né, de Botox-like? Tem algo a ver com Botox? Sim, pois é. Ele é uma molécula, na verdade, o acetil-hexapeptídeo 8, que ele interage lá naquele complexo proteico do Cynare 25, que é onde a toxina botulínica age. Então, para não entrar nesses detalhes moleculares que às vezes são um pouco cansativos, tá? Só para dizer que ele atua num sítio diferente, mas no mesmo complexo proteico da toxina botulínica. Não é um efeito de Botox exatamente, obviamente. A gente sabe que a potência da toxina botulínica nenhum dermocosmético consegue alcançar. Porém, todavia, no entanto, existem diversos estudos que mostram sim que o argireline ele tem essa capacidade de reduzir marcas de rugas finas perioculares, principalmente, é o local que ele é mais estudado. Então, para essas ruguinhas fininhas da região dos olhos, você pode acrescentar o argireline nas suas formulações. Qual é o grande desafio com relação a essa molécula? Não só com essa molécula, né? Como o nome diz, ele é um peptídeo, né? O hexapeptídeo 8. O grande dificuldade dessas moléculas, não só ela, mas como todos os peptídeos, as classes dos peptídeos, é com relação à penetração, à permeação na pele. São moléculas grandes, né? Então há um grande desafio aí da indústria de desenvolver veículos que consigam efetivamente entregar um pouco, fazer um pouco de permeação dessas moléculas em camadas mais profundas. A gente sabe que existe muito do argireline, não penetra na pele, mas há algum grau de permeação, porque a gente tem estudos, até estudos clínicos, muito bem documentados, conduzidos pequenininhos, tá? Não são nada impactantes, mas estudos pequenos mostrando, sim, melhoras, principalmente com relação a essas ruguinhas periorbitais. O uso desse produto, desse ativo, né, ele começa a fazer efeito em 2 semanas e ele vai melhorando conforme o uso. Então, o paciente tem que usar de maneira contínua mesmo. Não é que ele para de usar, ele para com esse efeito também de redução das ruguinhas periorbitais também. O argireline, ele é amplamente distribuído, ele não é uma molécula muito barata, então, assim, você pode manipular ele numa concentração que vai de 1 a 5% geralmente, não muito mais que isso. Você pode até colocar em maiores concentrações, até 10%, só que acho que não vale muito a pena, porque você não vai conseguir um resultado muito melhor e vai encarecer muito o seu produto, né? Porque a gente sabe que conforme a gente vai aumentando a concentração dos ativos, isso pode pode encarecer, né, o valor do produto. Deixa eu ver se ele falou aqui, não, tá. Com relação, tá, ao argireline, eu acho ele bem interessante, porque assim, é uma das únicas moléculas que tem, né, como proposta essa ação, né, de atuar nas ruguinhas periorbitais. Ele dá um efeito Cinderela, digamos assim, não é um efeito tratamento, é um efeito Cinderela, mas que encanta o paciente, né? Só o fato de trazer, às vezes, essa conotação Botox-like, isso também já tá, ele acaba trazendo um valor, né, uma conotação, um valor de marketing, de embelezamento ali da fórmula, né? Você pode até escrever argireline, Botox-like dentro da sua fórmula, isso traz um certo encantamento, não só do resultado, mas eu digo tudo trata, né? Até o que o paciente ali lê na prescrição, lê na fórmula, tudo faz parte desse processo de encantamento. Então, o argireline eu acredito que é uma molécula que vale a pena você começar a trabalhar, conhecer, formular. Eu sempre comento que ele não deve ser o único ativo da formulação, a gente sempre... Ó, arrumadinha no cabelo. Ele não deve ser o único ativo na formulação. Ele é um ativo que ele deve ser sempre bem acompanhado de outros para garantir
melhores resultados, mas é um produtinho ali bem legal de ser usado. Então você pode usar em concentrações de 1 a 5% geralmente. Eu, na minha prática, costumo manipular em concentrações de 5%. E aí eu quero saber se você que está me assistindo também usa, já usou, já prescreveu, o que você acha do Argirelim. Olha, gente, ter uma farmácia de manipulação de confiança é importante também, porque a gente sabe que a questão do veículo para a permeação é muito importante. Então, geralmente as farmácias que têm experiência com essa molécula, eles colocam em veículos que melhoram a permeação do produto, tá? Então, isso é legal de você saber também. A qualquer momento que você tiver dúvida de alguma coisa, gente, pode mandar perguntinha aqui no chat que a gente vai conversando. Tem até uma janelinha, um balãozinho, que ele tem um ponto de interrogação, que se você quiser pode mandar perguntinhas por ali também, tá legal? Para quem chegou aqui no meio do caminho, a gente está conversando sobre 3 ativos que são usados, encontrados essencialmente ali na forma de magistral, manipulação, que não são todos os profissionais que dominam e que eu acho que vale muito a pena você começar a implementar nessa prática, conhecer pelo menos, para que isso se torne um diferencial na sua vida profissional. Nunca tinha ouvido falar desse ativo. Ele, inclusive, tá? Tem uma aula do PL3C que é sobre ativos tratamento terapêuticos, que fala lá do Argireline também, tem até um esquema gráfico lá que mostra em que molécula, né, aonde o sítio de ação do Argireline. Bem bacana, né? Vale a pena conhecer. E, gente, quem quiser saber mais depois do PL3C, que é o curso digital, plataforma de ensino, lá que tem todos os materiais, diversas aulas sobre esse mundo da prescrição cosmiátrica, participa da jornada, viu? Depois a gente vai falar um pouco mais da jornada, a gente já vai aprofundar o conhecimento sobre ativos, sobre prescrição, como organizar sua prescrição, né, como organizar as estratégias de marketing, organizar sua carreira profissional. A gente conversa bastante sobre diversos assuntos nessa sequência de aulas, tá? Começando na próxima semana, na segunda-feira, a inscrição é online gratuita. Olha aqui a mãozinha dando o ok para você se inscrever. É só você ir no link da biografia ou comentar aqui inscrição, que a gente vai direcionar a inscrição gratuita para você. É só comentar inscrição. Isso mesmo. Eu acho que eu não fixei, né? Deixa eu fixar aqui meu comentário. Eu só comentei e não fixei. Aí, agora vai ficar. Que o pessoal vai entrando no meio do caminho. Aí. Obrigada, Cam. Bom, vamos lá. Tem um outro ativo, um segundo ativo, que eu acho muito legal, tá? E ele é um ativo, assim, que ele até vem bem falado no último ano aí no Congresso Americano de Dermatologia, tá? Todos os ativos de cunho vegetal, natural, eles foram resgatados, assim, bem comentados no Congresso, no último meeting da Academia Americana de Dermatologia que aconteceu em março, né? Tiveram diversas aulas só sobre ativos, extratos vegetais, naturais, bem legal. E aí tem um ativo que é um conhecido nosso, né, que é a avena sativa. O que é a avena sativa? É o extrato de aveia. A gente sabe que o extrato de aveia ele tem um alto poder hidratante, né? Hidratante, calmante, tem uma compatibilidade com a pele muito boa, tanto é que a gente até ensina na residência. Eu lembro que a gente ensinava muito as mães a darem banho com aveia nos bebezinhos, de dermatite atópica, pele ressecada, pele reativa, né? A gente ensinava lá a colocar a colherinha de aveia e dar banho no bebê com aquela aguinha. Hoje em dia, não no Brasil, mas até lá nos Estados Unidos tem a marca Aveeno, né? Aveeno, que ele tem esse nome inclusive porque todos os produtos trazem ali a avena sativa na formulação. Eles têm até um produtinho que é tipo um pó, tá? Um saquinho assim que vem um pozinho que tem ali extrato concentrado de avena sativa, que o pessoal dilui na água do banho para um banho de terapêutico, assim, para dermatite, para acalmar, para desinflamar a pele. Então a avena sativa é um extrato vegetal extremamente conhecido, estudado, né? E um extrato da aveia que é muito usado já há muitos anos na dermatologia. Só que assim, altas concentrações de avena sativa a gente não encontra muito em produtos comerciais, em produtos faciais muito pouco, tá? Não digo que não exista,
Mas é muito mais fácil a gente conseguir usar ele no magistral, no manipulado. Tá, Nath, mas eu já conhecia a Avena Sativa até então, não tem muita novidade. Ah, mas eu vou te contar uma novidade que talvez você não soubesse, uma informação importante que talvez você não soubesse sobre a Avena Sativa, que é o seguinte. A Avena Sativa, né, o uso dela em fórmulas faciais, ele é bem interessante porque quando a gente coloca esse ativo em concentrações maiores, ele dá um efeito meio filme na pele, um efeito meio tensor. Ele faz isso. Então, assim, quando a gente usa concentrações, a Avena Sativa, a gente usa mais ou menos concentrações de 1 a 5%, mais ou menos, para efeitos de hidratação. Mas quando a gente vai usar para efeito tensor, a gente usa mais ou menos de 2 a 10% ali, em concentrações um pouquinho mais altas dentro dos produtos. Como assim efeito tensor, Nath? É o seguinte, a pessoa usa realmente o produto e aí ele dá uma secadinha e nessa secada ele tem um efeito meio tensor. Então a gente sabe que quando a gente vai receitar, indicar um produto, um dermocosmético, um tratamento para o paciente, a experiência que ele tem com o produto conta muito também na adesão ao tratamento. E quando a gente conhece, né, essas jogadas, esses detalhes por detrás dos ativos, a gente consegue escolher um ativo que dá um efeito mais encantamento, né? A pessoa assim, vou usar um produto noturno, de repente, um anti-aging, e a pessoa já aplica um produto e dá um efeito meio tensor, meio máscara, né? Então a pessoa gosta, né? Ela só, olha, parece que já tá começando a fazer efeito. Claro que não é aquele efeito tensor, né, que vai fazer algo na pele, mas já dá uma sensação melhor, enquanto os ativos lá vão trabalhando, a Avena Sativa vai hidratando, etc. Então, ele é uma molécula bem interessante e curiosa, porque ela tem, além desse alto poder de hidratação, de acalmar, ele tem esse efeito tensor em concentrações um pouquinho maiores. Para esse efeito, eu sempre oriento a mais ou menos manipular em torno de 5 a 10% para esse efeito mais tensor. Então, eu tenho certeza que você que está me ouvindo talvez não soubesse desse efeito também da Avena Sativa em concentrações maiores. E aí, a gente sabe que a questão da manipulação, ela nos permite isso personalizar, jogar para concentrações um pouquinho maiores, tá? Em produtos comerciais, às vezes a gente vê ativos em concentrações um pouco mais baixas, o que até garante segurança dos dermocosméticos. Não tira a razão da indústria, né, usar de concentrações mais baixas, como a gente vai usar para uma população geral, pele, né, vários tipos de pele. É interessante às vezes deixar os ativos em concentrações mais seguras. Mas a gente consegue fazer uma personalização através do magistral. Eu acho que isso é uma ferramenta muito legal do médico prescritor de dermatologia, porque isso acaba, né, nos ajudando muito a personalizar e conseguir melhores resultados e até um efeito de encantamento melhor, ok? Então anota esse ativo para você não esquecer e implementar na sua rotina também. Experimenta e depois me conta, tá? Pode até mandar fazer para você mesmo um creminho lá e usar e depois me conta o que você achou desse efeito. Bom, esse efeito tensor é um efeito que realmente muito popular que encanta os pacientes. Teve um tempão atrás, não sei se vocês lembram, que tinha um produto, né, que os maquiadores colocavam antes de fazer a maquiagem, faziam até vídeos, né, colocando assim na região dos olhos, um produto tipo primer, e aí dava alguns minutinhos e a pessoa parecia que estava sem marcas nenhuma, sem nenhuma ruguinha, sem nada. Aquilo é possível, Natália? Aquilo é impossível? Aquilo é um efeito fake? Aquilo não é um efeito fake? Por que acontece isso? Eu consigo trazer isso para dentro das minhas fórmulas magistrais? Então eu vou contar para você o que é esse segredo ali que acontece. Claro que a gente sabe que muitos desses vídeos às vezes são fakes, né? São truques de filtro, de edição. Só que existem, sim, por outro lado, todavia, alguns ativos que têm esse efeito tensor. São geralmente polímeros, aquelas moléculas que são complexas, moléculas grandes, que eu digo que tem um efeito gelatina, que quando a gente coloca na pele eles são líquidas, mas assim que dá um tempo ele seca e dá um efeito tensor, um efeito formador de filme. E aí existem, então assim, olha, Natália, você acabou de me contar que a Avena Sativa, que é a aveia, faz isso, também faz. Mas existe um outro polímero que ele também dá super esse efeito e que você também pode acrescentar nas suas fórmulas.
Ele é mais um ativo que não vai fazer alguma ação terapêutica na pele, mas você pode colocar junto com outros ativos terapêuticos se você quiser adicionar esse efeito tensor, né? Então, é um produto para a região dos olhos, que você quer dar esse efeito tensor para o paciente, ou um produto noturno, que o paciente quer ter esse efeito máscara, né? Antes de dormir, ficar com aquele efeito tensorzinho na pele. Ou um produtinho que você quer colocar como um primer para o paciente aplicar antes de uma maquiagem. Você consegue manipular com isso. E aí tem um que é bem conhecido, que você pode usar, que é uma sigla, tá? Até vou escrever aqui nos comentários, mas escuta primeiro, que é o PVP/VA Copolymer, tá? Então eu vou escrever aqui. Às vezes a gente encontra bastante copolymer. PVP/VA Copolymer. Isso aqui. Então, esse é um ativo, tá? Magistral, que você pode usar nas manipulações, nas suas fórmulas manipuladas, pode usar em fórmulas de corpo, pode usar em fórmulas de rosto, em fórmulas de pescoço, em fórmula da região dos olhos. Se você quiser esse efeito tensor, um creme firmador aí, na verdade você vai colocar outros ativos que vão fazer hidratação, vão melhorar o aspecto da pele sobre outros com outros ativos atuando, mas você pode colocar um PVP/VA Copolymer para dar esse efeito tensor. E aí, Nath, como é que eu prescrevo isso? Então, assim, para produtos, tá, de uso diário ali, por exemplo, um creme corporal, você usa geralmente em torno de 0,5 a 2% nas fórmulas. Agora, se você quiser fazer um efeito primer, um efeito base, assim, bem tensor, para ficar bem esticadinho, você pode colocar até uma concentração maior, em torno de 3%, né, de 1 a 3%. Agora, se você quiser um efeito bem firmador, a região dos olhos dá uma coisa de tensão bem repuxada a hora que seca, para dar um efeito máscara, você pode usar até um pouco maior ainda, até 5% desse produto, desse ativo dentro das suas fórmulas, né? Então, são, digamos assim, ativos terapêuticos ou que melhoram a cosmética do produto ou que trazem alguma experiência para o paciente e que fazem o paciente, às vezes, aderir mais ao tratamento, faz ele, um produto diferente, que é uma médica realmente tem a sensação de que está fazendo um efeito terapêutico, melhor adesão, isso tudo faz diferença na hora da gente buscar os resultados. Então, esses ativos eu acho muito interessante de você entender, saber, não é todo mundo que sabe. Eu acho que esses detalhes, esses pulos do gato, fazem você de um profissional muito diferenciado. Como comentei no início da live, a gente tem aí um mercado extremamente concorrido, que vale muito a pena você estar sempre atualizado, estudando, conhecendo essas propriedades ativas. É um mundo inteiro, é um universo que existe em dermocosméticos, em prescrição cosmiátrica, em anti-aging. Então, acho que vale muito a pena você conhecer. Esses 3 eu acho muito especiais, né? Estão guardadas as 7 chaves e hoje revelados para você usar na sua prática, tá? Então, pegou? Quer relembrar? Então, o copolymer, que é um polímero para efeito tensor, ele não tem efeito terapêutico, é mais para deixar essa fórmula durinha quando seca e dar aquela esticada, o paciente adere melhor ao tratamento. Existe um outro ativo que também tem um efeitinho tensor um pouco mais suave e que também tem efeito terapêutico em hidratar, suavizar a pele irritada, que é o extrato da aveia, a avena sativa, que daí você usa aí mais ou menos em concentrações até 2%, mas pode aumentar a concentração se quiser, 5%. E comentei também sobre uma molécula que ela é polêmica, porque até no início, quando foi lançado o argireline, que é a última molécula, que foi a primeira que eu comentei nessa aula, o pessoal dizia, Botox-like, é mentira, não existe nenhum produto que tenha efeito de Botox. Botox é Botox. E é verdade, gente, Botox é Botox, só que peraí, esse é um ativinho que ele tem vários estudos, tá? In vitro, in vivo, né? Que mostra, né? Que ele realmente, ele conecta ali no complexo Cinari 25, que é o mesmo sítio, não exatamente no mesmo sítio, mas no mesmo complexo proteico em que atua a toxina botulínica, com estudos mostrando melhor, né, clínica, sutil, suave, mas é um adjuvante no tratamento das ruguinhas periorbitais, para quem tem flacidez na região dos olhos. E
E ele é um ativo, só que tem o desafio da questão da permeação. Mas se você trabalha numa farmácia com alguma farmácia de manipulação de confiança e que sabe fazer, manipular, né, fazer um manuseio bacana, legal, direitinho desse produto, desse ativo, consegue se colocar numa base com uma boa permeação, porque os peptídeos, ele é um peptídeo, o acetil hexapeptídeo 8, então ele consegue ter uma permeaçãozinha melhor e consegue ter ali uma ação terapêutica legal para o seu paciente. Então acho que vale muito a pena. E o argireline a gente não encontra em produtos comerciais prontos, habitualmente no Brasil. Em produtos importados a gente encontra, sim, por exemplo, tem a The Ordinary, ela tem o argireline 10%, né, que é o produto que hoje em dia, graças à questão de importação de sites, às vezes o paciente consegue encontrar, você consegue manipular aí no seu dia a dia também e encantar os seus pacientes, tá? Então, segredos revelados, espero que você tenha gostado. E se você gosta desses assuntos e gosta de saber mais e tem interesse em saber mais sobre todo esse mundo dos dermocosméticos, olha, você tá convidado a participar comigo, a me acompanhar na jornada que vai acontecer na próxima semana, a jornada Skincare Pro, para você ter mais sucesso ainda na sua vida profissional, dar um passo a mais na sua carreira. Tenho certeza que você vai tirar muito, extrair muito conhecimento dessas sequências de aulas. Doutora Gabriela, tudo bom? Boa noite, doutora Nath. O argireline e o PVPA copolímero podem irritar peles sensíveis, com rosácea ou dermatite seborreica, por exemplo. Já teve alguma experiência ruim? Não. Então, boa pergunta, doutor. Não tem questão de sensibilidade, sim, tem um efeito de tolerabilidade muito bom, tá? A argireline não costuma irritar. Até 10% vai tranquila, tá? Até porque a gente costuma usar meio aqui na região dos olhos, né? E essa região é uma região sensível e normalmente, habitualmente, não tem irritação. Se o paciente apresentar irritação, não desconfie dele, desconfie até de algum outro ativo ali, componente do produto, da fórmula, do que do argireline. Com relação ao tensor, o copolymer, ele é muito bem tolerado e esses polímeros, na verdade, eles são bem encontrados em produtos comerciais. Se começar a dar uma observada, assim, dá uma lida ali nos rótulos, assim, pega uns produtos que tem essa questão de efeito mais tensor, né, sérums, geralmente a gente vai encontrar ele lá na formulação lá atrás. Só que é uma coisa que, para o magistral, às vezes as pessoas não nos trazem, a gente não tem essa informação que a gente consegue acrescentar esse polímero nas formas magistrais. E se a gente quiser dar esse efeito encantamento tensor, você pode adicionar também. Então, como ele é amplamente usado aí já em produtos comerciais, assim, de venda livre, então vai tranquila que realmente a questão de sensibilidade com ele eu desconheço, tá? Então, vale a pena experimentar sim. Obrigada pela pergunta, querida. Tá inscrita a doutora Gabi lá na nossa jornada, se não tiver já te inscreve, pode comentar a palavra inscrição ou ele no link da biografia, tem ali no perfil um linkzinho, né, que vai direcionar, vai ter vários botõezinhos e vai ter ali para se inscrever na jornada, então, né, oportunidade até pra gente seguir conversando um pouco mais sobre esses ativos. Ah, que ótimo, bom demais saber, muito obrigada, eu que te agradeço, querida, por estar acompanhando aqui nas nossas lives. Inclusive, falando em lives, falando em encontros, a gente vai ter mais um encontro no domingo, dessa semana de aquecimento, conversando mais ainda, né, sobre esse mundo da prescrição cosmética, da dermatologia. E tá convidado a assistir também às 8 horas, mais essa live que vai anteceder o início da nossa jornada. Tá? E quero te convidar também, Nath, eu comecei a te seguir agora, tô chegando aqui meio de maduro, não conhecia, né? Eu quero te dizer que tem muitas lives, muitas aulas né, sobre esse mundo, também lá no Spotify, a gente tem nosso Momento Pele Ciência, tá? Que tá tudo salvo lá, pode me procurar por esse título, Momento Pele e Ciência, que daí você consegue ir lá, tem mais de 70 lives, falando sobre os mais diversos assuntos desse mundo para você adquirir conhecimento para a sua vida profissional. Maria Eduarda, tudo bom? Em relação à argireline, costuma usar em associação com a toxina já no início ou quando já está no final? Fiquei pensando, porque ele bloqueia o canal de cálcio, talvez com a toxina ativa não faria. Sim, melhores aulas, uma das formas de trazer incrível. Ai, que legal, amor! Jorge, feliz. Deixa eu te responder aqui, Maria Eduarda.
Usar em associação com a toxina, costumo usar, apesar dele atuar no mesmo complexo proteico da toxina botulínica, ele não atua no mesmo sítio. Inclusive, quando as farmacêuticas, que eu tenho bastante contato, proximidade com as farmacêuticas aqui de diversas farmácias de manipulação aqui em Florianópolis. Aí, quando nós vamos apresentar e conversar sobre a gireline, eles posicionam até dessa forma, para você usar já junto com a toxina botulínica. E nessas regiões, principalmente se a pessoa tem muitas ruguinhas na região periorbital, que é onde ele é mais estudado, não que ele não poderia dar ação em outras regiões, né? Acho que até poderia, só que a gente acho que usa em lugares que tem a possibilidade de agir melhor, porque a gente sabe que músculos maiores, né, realmente a gente tem pouca permeação, a gente não tem lá uma grande ação, a gente tem ali uma adjuvância, então o legal é realmente para essa região de ruguinhas periorbitais. Então dá para usar assim já junto com a toxina. Eu acho que eles podem ali se ajudar, tá? Não vai se opor e pode se ajudar. O pessoal indica até habitualmente a começar já junto com a toxina. Eu costumo colocar ali junto nas formulazinhas de região de olhos. Eu acho que é bem bacana. Quando manipulo, eu coloco. Momento paciência, Mara. Que bom, Duda que gosta. Obrigada, Maria Eduarda, por participar, querida. Fico muito feliz com a tua pergunta. Feliz de ver vocês acompanhando aqui o conteúdo. E aí, amores, já aproveito para convidar vocês para nossa próxima aula agora no domingão. Então, né, eu não sei aí na região de vocês, mas aqui no sul, gente, vai chover. Final de semana tá até frio, viu que eu tô até com casacão, né? Tá frio, tava na rua, tá frio. E no final de semana vai chover, tempinho ruim. Pô, tempo bom para dar uma estudada, né? Tempo bom para assistir uma live, pra gente conversar. Então anota aí no caderninho para não perder, tá legal? Então, um beijo grande. Eu entendi, muito obrigada, que bom. Um beijo grande, meu amor. Uma boa noite para você. Te espero então no nosso próximo Momento Parecência, nosso próximo encontro no domingão e na jornada Skincare Pro na próxima semana. Tá legal? Beijinho. Tchau, tchau.